Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem acolhidos nessa casa. Embora hoje esteja um dia um pouco mais frio do que normal, né? Para não falar um dia muito gelado. Mas não vamos reclamar, né, gente? Realmente nós temos aí o hábito de se chove. Infelizmente, nos últimos tempos tem trazido muitos transtornos aqui para nós, né? Então vamos nos contentar que está somente frio. Que bom que todos nós, ou a grande maioria, ainda nós temos as nossas casas, os nossos lares, enquanto os nossos irmãos aqui, muito próximos, passam por uma provação muito grande. Mas que certamente, com o nosso auxílio, com as nossas ajudas, né, orações também, nós vamos passar por essa também. Podem ter certeza disso. Ok? Bom, gente, então antes de mais nada, eu gostaria de convidar a todos que se colocassem de uma forma muito confortável em seus assentos, que começassem a serenar os seus pensamentos, mentalizando de preferência a imagem do nosso Mestre Jesus, querido, que hoje será o tema da exposição de hoje. Dessa tarde falaremos a importância e a responsabilidade de sua palavra. Espiritualidade amiga, que desde cedo já preparou esse ambiente para receber cada um de nós que aqui se encontra, seja os do plano dos encarnados, do mundo dos vivos da carne, ou aqueles que já retornaram à pátria espiritual. Que todos que aqui estiverem, que possam receber aquilo que vieram buscar. Que se conectem com a energia, com a positividade dessa nossa casa querida. Então, dessa forma, que possamos ter uma tarde de aprendizado e de corações serenos. E que assim seja. Bom, o tema da palestra, da exposição de hoje, nós vamos falar sobre o Cristo, sobre a palavra, ante a palavra do Cristo. Isso ele pertence ao capítulo 118 desse livro aqui, que é uma coletânea do nosso querido Chico Xavier, né, psicografia de Emmanuel. Então isso aqui é uma coletânea que contempla outros livros, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Palavras de Vida Eterna, que no caso será o tema de hoje. Então isso aqui, dentro desse livro, meus amigos, esse autor, que é o Emmanuel, ele comenta passagens do Evangelho, né, do Novo Testamento, e ele faz pequenos apontamentos, e embaixo desses apontamentos ele faz os seus devidos comentários, ok? Então, Emmanuel começa o capítulo dizendo o seguinte: as palavras que vos disse são espírito e vida. Quem disse isso foi Jesus, segundo João, capítulo 6, versículo 63. Então, quando ele disse essas palavras, nesse contexto, ele estava falando aos seus discípulos sobre a importância do Espírito e da palavra. Ele estava mostrando aos seus discípulos que muito mais importante do que a carne, que é uma coisa perecível, que todos nós um dia nos despojaremos dela, eram as palavras que ele ligava. São palavras de um profundo aspecto espiritual, palavras transformadoras. Então esse era o objetivo dele. Ele estava tentando mostrar para os discípulos que mais importante do que a nossa carne, do que o pão que eles comiam, era nós termos o quê? Nós temos os nossos espíritos também alimentados. E Jesus procurava sempre dar o alimento para eles, mostrando os seus ensinamentos, as suas boas práticas, a sua conduta. E dessa forma, então, ele foi passando por vários desafios, até mesmo junto aos seus apóstolos.
Porque lembre-se que os apóstolos, eles eram também pessoas comuns. Os 12 apóstolos, eles foram escolhidos, eram pescadores, eram coletores de impostos, né? Então eram pessoas comuns, pessoas como nós. Então, se naquela época eles já tinham essa dificuldade para entender a palavra, né? Hoje, 2000 anos depois, nós temos muita dificuldade em entender, em colocar em prática essas palavras. Vocês imaginem naquela época, certo? Então, Emmanuel, ele começa esse livro no capítulo 118 dizendo o seguinte: ele fala que em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se faça ouvidos em vários continentes. Aí ele vai trazer algum desses espíritos, algum dessas figuras, né, que vieram, que desceram até a Terra com uma nobre missão. Então ele fala de Dante. Então ele diz que Dante define uma época. Camões, que foi um poeta português, ele exaltava a raça dos portugueses naquela época das navegações, né, dos descobrimentos. E Shakespeare configura as experiências de um povo. A grande maioria já conhece uma obra do Shakespeare que é Romeu e Julieta, mas existem muitas outras. E também Voltaire, né, que Voltaire foi uma figura muito importante na questão da transformação social daquele tempo. Então, meus amigos, assim a gente entende que de tempos em tempos descem até a Terra espíritos incumbidos de nos auxiliar em relação às nossas dificuldades, em relação ao progresso, né? Então, a cada momento, a cada determinada época da humanidade, vêm esses espíritos. E esses espíritos, eles descem para trazer essa missão também de Cristo. Então, eles contribuem de forma contundente para o avanço, seja da ciência, da medicina, da filosofia, das artes. Tudo isso são essenciais para o crescimento nosso espiritual também, né? Lembre-se que o espírito, que o homem, para poder se progredir, ele progride em espírito, na forma moral, mas ele progride também na forma intelectual, ele avança na ciência. Então todos esses espíritos, eles deixam a sua contribuição. Mas, meus amigos, a gente está falando de palavras, nós estamos falando de ensinamentos, e nós estamos falando de ensinamentos os quais nós recebemos de homens. Mesmo espíritos já de um certo grau de evolução, mas ainda não são espíritos de uma escola de pureza. E aí Emmanuel ele segue nesse livro fazendo o comentário. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da Terra, com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. O que a gente entende com isso? É que ele está dizendo, Emmanuel, então, que as palavras de Jesus são diferentes de todos esses demais espíritos. Mas por que essa palavra de Jesus é diferente? Por que Jesus é diferente desses demais espíritos que vieram até aqui? E aqui até hoje, eu mencionei somente aqueles 5. Mas nós tivemos um Francisco de Assis, nós tivemos um Mahatma Gandhi, nós tivemos o nosso Chico, brasileiro, mineiro. Grandes espíritos. Mas Jesus não se compara a eles. E sabe por que Jesus não se compara a eles? Porque lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec vem nos trazer, através de uma pergunta, ele simplesmente fala o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia?
E os espíritos, de uma forma, de uma sabedoria, de uma forma muito simples e contundente, eles respondem: Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. É o espírito mais perfeito, mais puro que já pisou no nosso orbe. E aí, Emmanuel, num outro livro chamado A Caminho da Luz, ele vai dizer o seguinte, que a vinda do Cristo, ela trouxe para a humanidade um salto na evolução. Ele diz que a humanidade ele já estava em condições de receber aquelas palavras, receber aquele ensinamento do Cristo. Já era chegado o momento. E assim, Cristo desceu até a Terra. Só que quem é Jesus Cristo? Por que ele é esse espírito puro? Todos nós, meus amigos, somos criados espíritos simples e ignorantes. Todos, sem exceção. Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, conforme o livro A Caminho da Luz, ele já estava organizando o nosso orbe terrestre. É isso mesmo. Jesus estava ajudando na constituição do nosso orbe. Então, as palavras desse Espírito valem muito. Muito mesmo. E nesse mesmo livro, A Caminho da Luz, Emmanuel, ele fala que existe no nosso sistema vários espíritos responsáveis por cuidar do nosso sistema, por cuidar das humanidades que existem no nosso sistema. E Jesus Cristo é apenas um deles. Ou seja, existem outros tantos espíritos como Jesus, espíritos evoluídos, espíritos puros, que um dia nós também seremos. Não sei daqui a quantos bilhões de anos, né? Ah, mas vai ser, não se preocupem, tá, gente? Todos nós, sem exceção, estamos pré-determinados a serem perfeitos. E um dia nós seremos. Uns antes, que aproveitarão as oportunidades que lhes chegam, outros mais tarde. Mas todos um dia seremos. Então Jesus, meus amigos, ao contrário dos valores utilizados pelo homem nas suas palavras, Jesus traz o quê? Jesus traz instrumentos de como nós podemos chegar até o Pai. Imagine a oração, o Pai Nosso, quando nós rezamos, né? Nós rezamos: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Mas por que a de Deus e não a nossa? Eu não tenho livre-arbítrio? Tu tem. Mas tu ainda não está preparado. Porque se fosse para fazer a minha vontade, eu jamais ia querer passar pela porta estreita. Eu ia querer passar pela porta larga. É muito melhor. Gente, não é porque nós somos espíritas, estudamos espiritismo, que a gente... né? A porta larga, ela é muito mais convidativa. Por que ela é muito mais convidativa? Porque nós estamos muito mais ligados às sensações da carne, às sensações materiais. Já a porta estreita, não. A porta estreita exige de nós desafios, sacrifícios, para que nós nos despojamos aos poucos das nossas imperfeições. Somos imperfeitos, mas nós diariamente recebemos a graça de seguirmos nos melhorando. Então é por isso que se faz a vontade de Deus e não a nossa, para a nossa sorte, para o nosso bem. Não é feita a nossa vontade. Continuando aqui nesse livro, Emmanuel segue dizendo que é por isso que a doutrina espírita a reflete. A reflete o quê? Os ensinamentos do Cristo, a palavra dele, a direção.
aquilo que nós precisamos. Não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso. Não. A maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram. E novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Os ensinamentos do Mestre nos princípios espíritas cristãos constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Olha, embora Emmanuel tivesse dito que naquela época, quando Jesus desceu em carne até a terra, o homem estivesse preparado para receber os seus ensinamentos, ele ainda não estava totalmente preparado. Por isso que Jesus, naquela época, falava muito por parábolas. E essas parábolas, a forma como ele se expressava, deu margem a muitas interpretações. E quem as interpretou foi o homem. E o homem, como espírito imperfeito, ele acabou se apropriando de muitas interpretações e trazendo para ele, para o seu lado, aquilo que lhe convenia. Mas Cristo, como há 4,5 bilhões de anos atrás estava organizando o orbe, ele já sabia antecipadamente de muitas coisas. Porque como espírito perfeito, ele tem a mediunidade da presciência. Então ele sabia que algumas coisas já aconteceriam. Até mesmo, meus amigos, porque isso não acontece somente no nosso orbe. Isso acontece em vários planetas, tá? Chama-se um processo de evolução. Tudo evolui no universo. Tudo. E aí Jesus disse o seguinte, ele disse que, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, ele promete que rogaria ao Pai. Ele rogaria ao Pai que ele enviaria outro Consolador. E este ficaria para sempre conosco. Eis então que em 13 de abril de 1857, na França, é lançado o Livro dos Espíritos, dando assim, então, início ao desenvolvimento da nossa doutrina espírita, que veio completar aquelas palavras que Jesus disse naquela época e dar ao homem a ciência do mundo espiritual e da imortalidade da alma. Então nós não temos como dissociar a doutrina espírita dos ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita ela veio através de espíritos escolhidos a dedo por Jesus para fazer esse trabalho. Para começar com Leon Denis, o nosso querido Allan Kardec. E todas as falanges espirituais que seguiram com ele. Foi a codificação. Foi trazer luz àqueles ensinamentos que há 2000 anos atrás foram trazidos através da Boa Nova, e que nós, na nossa ignorância, no nosso primitivismo, nós não soubemos aproveitar. E passado 2000 anos depois, a gente tem a sensação de que nós estamos retroagindo. Mas não, meus amigos, nós não estamos. Nós estamos apenas passando por um processo, por uma fase, tá? Que está tudo sob o controle do nosso mestre querido. Por isso, a importância do Espiritismo. E Emmanuel segue. Quando os manuseis, não te julgues, assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte própria, emotividade, ou penitenciando-te, quanto aos próprios erros, além das lágrimas. Aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, e principalmente, isso aqui é uma palavra assim, ó, que a gente precisa muito no nosso dia a dia.
nos reerguermos e servir. Nós nunca... nos meus 50 anos, eu nunca vi assim uma moção, uma forma como nós, brasileiros, estamos nos movendo, né? Nos mobilizando para ajudar o nosso Estado a se reerguer. Nós estamos sendo servidos. Pensemos dessa forma no que acontece ao nosso redor, as dificuldades que nos chegam. Se não chegou até nós algum problema relacionado às chuvas e esses transtornos, certamente chegam outros, com a nossa família, com o nosso trabalho, no meio em que nós relacionamos socialmente. Então a gente tem que aprender o quê? A nos reerguer quando a gente cai. E essa lição, ela é muito importante porque ela traz o quê? Uma positividade. Ficar lamentando, remorso, isso, meus amigos, são sentimentos deletérios. Nós não podemos ficar sentindo remorso, ficar se lamentando. Nós precisamos o quê? Nos arrepender. É diferente de remorso. O arrependimento, ele traz o quê? Ele traz uma sensação de alívio aos nossos corações. E quando nós nos arrependemos, nós nos conectamos de uma forma muito, muito forte com o alto. Quando nós chegarmos no final do dia, que nós colocarmos a nossa cabeça nos travesseiros, que nós tenhamos a honestidade e a humildade de passar em revista todas as nossas ações, as nossas atitudes do dia. E ver aquilo que nós erramos e aquilo que nós deixamos de fazer quando nós acordamos e nos propusemos. Porque Deus é tão bom, tão misericordioso, que no outro dia tu vai ter uma outra oportunidade. Então aproveite a oportunidade daquele outro dia. Porque pode ser que você não tenha o outro dia. Porque nós não sabemos quando seremos chamados de regresso à pátria espiritual. Não deixe, não protelem. Se brigou com alguém, vai lá, se reconcilia. Se deixou de fazer alguma coisa que gostaria de ter feito, faça. Eu digo assim, com experiência, juntamente com outros amigos e colegas que aqui se encontram, de mesa mediúnica, quantos espíritos chegam e não se deu conta de que partiram? Caem em pranto, em arrependimento de não terem feito certas coisas que gostariam de ter feito. Não percamos essa oportunidade, meus amigos. De verdade mesmo. Faça todos os dias um dia diferente na tua vida. O que te tira da cama? Qual é a tua motivação? De acordar cedo, de ir trabalhar, de aguentar desaforo, de pegar um ônibus lotado, ou até mesmo dentro da comodidade de um carro. O que te motiva? Pensem. Façam essa retrospectiva todos os dias à noite. E para finalizar, Emmanuel diz que a necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou
de que as suas palavras são espírito e vida. Olha, assim como o corpo físico, ele precisa de água, ele precisa de alimento, ele precisa de atividades físicas para sobreviver, a alma também anseia por alimento. Nossa alma anseia. Claro que nós anseiamos. Talvez a gente não se dê conta. Mas todos nós temos os nossos anseios espirituais. Então, a mensagem do Cristo, ela vem justamente trazer para nós esse pão, esse alimento. A mensagem do Cristo, ela veio para quê? A palavra, alimentar as nossas almas, nos fazermos pessoas melhores, pessoas mais caridosas, pessoas mais pacienciosas. Será que nós estamos sendo pacienciosos? Caridosos eu digo sim, mas nós tivemos que ter, passar pela dor. Porque eu vejo de gente comprando água agora no supermercado, eu vejo que aquilo ali não é para eles, é para doação. Mas a gente precisa esperar chegar num nível desse para a gente se tocar que o nosso ser humano, nós somos seres humanos e os nossos irmãos sofrem e que muitas vezes nós somos os causadores dessas moléstias. Nos alimentemos, irmãos, com as palavras do Cristo. Os homens são falíveis, são seres imperfeitos. Desconfiem daqueles que dizem que querem te ajudar, mas te pedem um voto em troca. Desconfie daqueles que dizem que são de determinados movimentos. Tudo nasce de uma boa intenção, mas quem conduz essa intenção são homens. E os homens, nós seres humanos, somos imperfeitos. Jesus não. Jesus é o espírito mais perfeito, o espírito mais puro. Então, vamos ouvir um pouquinho mais das suas palavras. Vamos nos voltar internamente e alimentar as nossas almas. Dessa forma, então, meus amigos, eu convido os nossos irmãos médiuns a se posicionarem. Vamos então deixando aqui nesse recinto as nossas dores, as nossas angústias e vamos pensar naquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, o seu legado, as suas palavras, os seus bons exemplos, para que possamos, quando partirmos e regressarmos à pátria espiritual, estarmos junto dele, termos audiência com ele e ele pedir: quem tu és? E nós podermos dizer: Mestre querido, eu sou aquele que andou contigo na terra, que recebi as tuas palavras e que pratiquei as tuas ações. Mestre, obrigado pela oportunidade que me destes, porque hoje eu posso estar aqui perante ti, segurando firme as tuas mãos e lhe dizendo: muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Pai amado, obrigado pela oportunidade. Obrigado por essa casa que se mantém firme, mesmo com todas as intempéries que têm acontecido. Que essa espiritualidade que conduz os trabalhos daqui possa estender a mão a todos esses nossos irmãos que aqui passarem. Que todos possam regressar aos seus lares com as suas almas alimentadas pelas palavras de Jesus. E que assim seja.